A história começa quando vemos um garoto chamado Pei, que se apressa para chegar ao trabalho. Descobrimos que ele é apenas um cara comum que conseguiu um emprego normal depois de se formar na faculdade, mas ele acha seu chefe tóxico. Ele chega à estação de trem e as portas estão prestes a fechar, mas ele se lança para dentro e consegue entrar a tempo. Vemos que são 9 horas e Pei corre, conseguindo fazer o check-in no último momento. A manhã passa, e Pei começa a pensar no que pedir para o almoço, mas ele precisa comparar todos os descontos diferentes para conseguir o melhor negócio, já que está quebrado. Depois de comer, ele começa a jogar um jogo para relaxar, mas quando percebe seu chefe, rapidamente muda para uma tela diferente. O chefe observa de trás, mas não nota nada, então Pei continua com seu jogo. O chefe constantemente tenta pegá-lo se aproximando dele. Às 18 horas, Pei é o primeiro a fazer logout, se preparando para ir para casa o mais rápido possível, mas é impedido pelo chefe. O chefe pede uma cópia de sua apresentação, mas Pei observa que o prazo é daqui a uma semana. O chefe insiste em obtê-la hoje, mas Pei se recusa, enfrentando seu chefe. O chefe ameaça demiti-lo, mas ele não se importa, dizendo ao chefe para não esquecer a rescisão ou ele processará. No entanto, vemos que isso foi apenas imaginação, e ele concorda em fazer hora extra para terminar a apresentação. Vemos Pei trabalhando até ser o último no escritório quando a luz se apaga e ele recebe uma mensagem. Ele vê que seu amigo enviou um quiz para ver sua sorte, mas acidentalmente deixa o telefone cair na lixeira. Ao pegá-lo, ele vê a tela prometendo revelar sua sorte, e uma voz diz que o sistema de conversão de fortuna será ativado. Seu telefone brilha intensamente, talismãs aparecem ao redor dele, e ele é sugado para o ar, jogado na lixeira e desaparece. Ele acorda com seu amigo Yang, que o manda levantar para a aula do diretor, pois a presença será registrada. Confuso, Pei percebe que está em seu antigo dormitório universitário e voltou para quando era calouro. Ele se pergunta o que está acontecendo e pensa em ir para a aula, mas lembra que o diretor nunca fazia chamada, enquanto outro professor que sempre agia amigavelmente dizia que a presença não importava, mas no final do semestre reprovava todos que não compareciam. Ele pensa em como voltar para o futuro, mas percebe que está é sua chance de mudar sua vida para não acabar em um emprego sem futuro. De repente, prestes a cair, seu sistema de conversão de fortuna se ativa. O sistema ganha vida e se apresenta como Rishi, explicando que dará a ele um fundo inicial para ajudá-lo a ficar rico. Ele recebe 50 mil para começar e instantaneamente pensa nas coisas que pode comprar. Rishi explica que o sistema dará a ele dinheiro em intervalos regulares para administrar uma empresa e, com base em sua taxa de conversão de lucro para prejuízo, ele pode ganhar dinheiro para si mesmo. Pei fica animado em ficar rico, mas a taxa de conversão de lucro para prejuízo não sai como esperado, pois sua taxa de prejuízo é maior que a de lucro. Perder dinheiro é, na verdade, mais lucrativo. Ele fica animado pensando que será mais fácil perder dinheiro do que ganhá-lo, celebrando sua sorte. Rishi diz que o próximo passo é registrar uma empresa, então Pei se pergunta em que área deveria entrar, pensando em um atalho. Rishi menciona várias regras e restrições, então Pei percebe que precisa ter uma empresa legítima. Ele pede um tempo para pensar e procura ideias. Ao verificar o telefone, percebe que a indústria de jogos seria perfeita para perder dinheiro, já que é difícil ter sucesso. Ele informa a Rishi sua decisão, acidentalmente dando um nome ridículo à sua empresa, mas não se importa, pois não planeja ser bem-sucedido. Rishi o adverte que não pode contar a ninguém sobre o sistema, ou enfrentará uma punição. Rishi deseja boa sorte, e um cronômetro de 14 dias aparece. Pei entra em pânico, pensando em como desenvolver um jogo em apenas 14 dias. Yang volta ao dormitório, e Pei pergunta se é possível fazer um jogo em apenas 2 semanas. Yang diz que é fácil, revelando uma plataforma cheia de modelos e recursos que tornam possível criar um jogo sem saber programar. Vemos Pei examinando a plataforma na biblioteca, percebendo que não é a melhor, mas acha perfeita para fazer apenas um jogo ruim. Ele gasta 20 mil em um modelo de simulador de direção, paga 15 mil por ativos de fundo e adiciona algumas outras características básicas, conseguindo gastar todo o dinheiro. Ele pensa no estilo de jogo e decide fazer o jogo mais chato possível, criando um percurso de mais de 8 horas, achando que os jogadores vão odiar. Ele acha perfeito chamar o jogo de A Solitária Estrada no Deserto e decide vendê-lo por apenas Y, para ter o menor lucro caso alguém compre. Ao ver que ninguém está comprando seu jogo, ele fica feliz achando que vai ter lucro.
Os vizinhos entram no dormitório convidando-os para jogar videogame, mas Pei diz a eles que não vai jogar porque não conseguiu dormir na noite anterior. Seus colegas de quarto jogam contra os vizinhos, mas percebem que todos são novatos e acabam perdendo a partida. Enquanto continuam jogando, Pei descansa na cama, e Yang pergunta se estão incomodando-o, mas ele revela que está curtindo o momento. Descobrimos que, depois que começou a trabalhar, Pei comprou todos os jogos que queria, mas não pôde jogá-los porque estava ocupado demais com suas tarefas. No entanto, ele acredita que tudo será diferente agora, pois só precisa perder dinheiro para ganhar lucro, pensando que nunca precisará mais trabalhar e poderá viver a vida que sempre sonhou. Conhecemos o criador de conteúdo Cole, que é popular por cobrir jogos ruins em seu canal, mas está lutando para ganhar dinheiro porque não consegue encontrar um patrocinador. Ele procura por um jogo para cobrir em seu próximo vídeo e encontra a solitária estrada no deserto. Ele lê a introdução que menciona que o jogo fará refletir sobre sua vida, achando interessante, decide jogá-lo e fica surpreso ao descobrir que não tem história alguma. Ele começa a dirigir no deserto, mas se distrai e acaba batendo, perdendo o jogo. Ele usa seu controle e passa horas tentando completá-lo, mas começa a sentir sono. Ao tentar pausar o jogo, percebe que não pode, acabando por bater novamente e ficar irritado. Determinado a terminar o jogo, pensando que suas habilidades estão sendo testadas, decide jogar com tudo o que tem, mas ainda luta para limpar o jogo e agora está frustrado, pensando em desistir. Uma notificação menciona que há algo esperando por ele na linha de chegada, então ele fica curioso e continua jogando por horas, começando a refletir sobre sua vida, achando que alcançou o esclarecimento. Finalmente, ele atinge a linha de chegada, mas o jogo o parabeniza por desperdiçar 8 horas de sua vida, deixando-o irritado e chamando-o de fraude. Vemos Pei em sua sala de aula, onde Rishi mostra seus dados, informando que ele tem 11 dias antes da próxima data de encerramento. Ele pensa que está prestes a fazer fortuna, pois ninguém está baixando seu jogo. Mas, naquele momento, ouve seus colegas de classe falando sobre ele, percebendo que se tornou viral. Ele corre para casa, se perguntando por que as pessoas estão comprando, e verifica seu laptop, percebendo que se tornou incrivelmente popular porque Show cobriu em seu canal. Pei assiste ao vídeo de Show, onde ele diz aos seus espectadores para não jogarem a solitária estrada no deserto, chamando-o de jogo mais chato da história, e menciona que o jogo o parabenizou por desperdiçar seu tempo. Isso desperta a curiosidade das pessoas, então começam a comprar o jogo. Yang convida Pei para jogar, dizendo que deveriam experimentar, mas ele se recusa, percebendo que a situação está ruim, pois queria que seu jogo fosse um fracasso. Ele muda a descrição tentando convencer os jogadores a pedirem reembolso, mas dizem a ele que o procedimento é tedioso, então decidem deixá-lo ficar com o dinheiro. Alguns dias depois, aprendemos que Yang está jogando o jogo, mas se pergunta como se tornou viral, dizendo que é terrível, mas as pessoas não conseguem parar de jogar. Pei menciona que não era para ser jogado e cai no desespero, sabendo que vai ganhar menos. Cortamos para um homem chamado Lee, dono de uma grande empresa de jogos. Sua assistente o informa sobre a solitária estrada no deserto, dizendo que está se tornando popular, mas menciona que custa apenas 1 yuan, dizendo que não vale a pena comprar porque não terão lucro. No entanto, ele revela que não se importa com dinheiro, pois seu objetivo é monopolizar a indústria de jogos, e a demite por não compartilhar sua visão. Pei procura na internet querendo aprender como perder dinheiro, mas não encontra a resposta, pois ninguém está interessado no tema. A data de encerramento chega, e ele percebe que seu jogo ganhou 70 mil yuan, mas, devido à taxa de conversão, ele recebe apenas 700. Rishi o parabeniza por criar um jogo de sucesso, mas ele não está feliz porque queria ganhar mais dinheiro. Rishi diz que ele terá 300 mil yuan para a segunda rodada, revelando que tem 30 dias até a próxima data de encerramento. Ele se pergunta como vai gastar o dinheiro, pois só pode ser usado para iniciar um negócio. Pei volta para casa, e Yang o convida para jogar, percebendo que ele está de mau humor. Ele concorda, então Yang avisa aos colegas de quarto que ele vai se juntar a eles, pensando que finalmente podem se vingar dos vizinhos. Pei carrega o time, mas ainda acabam perdendo porque Yang é um jogador terrível, e todos o culpam pelo resultado. Ele diz a Pei que ele deveria ter feito um trabalho melhor, então ele fica chateado chamando Yang de peso, mas de repente tem uma ideia. Naquela noite, Pei pensa em Yang, acreditando que ele é a chave para perder todo o seu dinheiro. Pei se aproxima dele enquanto ele dorme, mas Yang o vê e entra em pânico, alertando todos no prédio. No dia seguinte, Pei continua seguindo Yang, que fica chateado e pergunta o que ele quer. Pei menciona que quer Yang, fazendo com que todos entendam errado, e Yang tenta fugir. Pei o para, dizendo que precisa de ajuda para desenvolver um jogo, mas Yang é contra, pensando que não terão sucesso.
Ele está prestes a ir embora, mas Pei revela que já fez 300 mil yuan porque é o criador de A Solitária Estrada no Deserto. Yang fica surpreso ao ouvir isso, chamando Pei de gênio, e concorda em trabalhar com ele, dizendo que vai procurar livros sobre o assunto. De volta ao dormitório, vemos que Yang comprou livros sobre programação, mas Pei acha que vão falhar porque não estão sendo práticos. Pei lembra a Yang que não precisam escrever códigos porque já tem a plataforma online para facilitar o trabalho. Yang se pergunta o que fazer com os livros. Ele tenta lê-los mesmo assim, mas imediatamente cai no sono, e Pei fica feliz ao ver isso, pensando que seu plano vai dar certo. No dia seguinte, Pei pensa no jogo que devem criar, sabendo que sua empresa é popular por causa de um jogo de direção. Ele precisa pensar em algo diferente, pois as pessoas baixarão o jogo se for semelhante à Solitária Estrada no Deserto. Ele considera gastar todos os seus fundos para criar um jogo maior e, intencionalmente, falhar no lançamento, mas Rishi o alerta que ele receberá uma penalidade, então ele decide contra isso. Pei percebe que os jogadores de celular não estão familiarizados com sua empresa, então planeja criar um jogo para celular. Ele sabe que os jogos de cartas são populares, mas a maioria deles falha porque tentam copiar o jogo número 1 chamado Os Três Reinos, em vez de criar uma nova ideia. Assim, ele decide fazer o pior jogo de cartas do mundo, dizendo a Yang que vão contratar artistas para ajudá-los com o design. Yang diz a ele que é uma maneira mais barata de fazer isso, mas Pei está determinado a perder todo o seu dinheiro. Ele diz a Yang que vai investir tudo o que tem para criar o melhor jogo de cartas impossível. Eles comem em um restaurante, e Pei diz a Yang para reescrever as histórias dos personagens, mas ele fica preocupado, achando que isso vai arruinar o jogo. Pei diz a ele que não devem ter medo de inovar, dizendo que ele deve deixar a imaginação correr solta. Ele pensa em transformar os personagens em criaturas estranhas, e Pei o chama de gênio. Ele decide contratar Yang, dizendo a ele que receberá 3 mil yuan por mês, e Yang fica radiante ao ouvir isso. Enquanto isso, a nova assistente de Li informa a ele que os Três Reinos só está perdendo jogadores porque é difícil obter cartas raras, mas ele explica que o jogo não será viciante se mudarem isso, dizendo que os jogos de cartas estão em declínio, então deveriam deixar como está. A assistente de Li confirma isso e menciona que a empresa de Pei está planejando copiar os Três Reinos, dizendo que não há criatividade alguma. Mas Li revela que foi ele quem escolheu o tema para o jogo deles, pensando que sua assistente está questionando sua criatividade, então decide demiti-lo. Voltamos a Pei, que ri das ideias de Yang, pensando que o jogo deles será ridículo. Ele verifica seu laptop, querendo contratar um artista novato para criar designs feios, e encontra alguém interessante, pensando que ele vai ajudá-los a falhar. No dia seguinte, Yang sugere transformar os personagens em garotas, mas Pei rejeita a ideia, achando que isso poderia tornar o jogo bem-sucedido. Ele explica que não quer que os personagens percam sua singularidade, e Yang acredita nele, observando que Pei é um idiota. Eles pegam um barco, e Pei diz a Yang que devem priorizar o design conceitual. Ele sugere contratar um grande artista, mas Pei é contra, porque não quer que tenham sucesso. Pei acredita que Yang não quer que o artista roube os holofotes, pensando que Pei quer brilhar. Yang sugere priorizar a jogabilidade sobre o design, oferecendo-se para fazer os desenhos, mas Pei é contra, pois quer gastar dinheiro com o artista novato. Eles têm uma discussão acalorada, mas o barco fica instável, fazendo-o virar. Eles percebem que seu guia está se afogando, então decidem salvá-lo, mas ele pede para que o deixem, culpando-os pelo que aconteceu. Pei conta a Yang sobre o artista que encontrou, e vemos que ele desenha personagens chibi. Pei convence Yang de que contratá-lo seria uma boa ideia, dizendo que isso criará um estilo único que fará o jogo se destacar. Yang pede os detalhes de contato, então Pei revela que o nome dele é Gen, e eles decidem ter uma reunião com ele durante uma videochamada. Yang conta a Gen sobre o plano deles, enquanto Pei explica que precisam dele para projetar os 50 personagens no jogo, dizendo que ele terá total liberdade artística, mas eles não querem que ele desenhe chibis. Gen questiona por que eles o querem, já que ele se especializa em desenhar chibis. Pei diz a ele que vê potencial nele, e ele concorda em fazer, mas menciona que seu preço é de 2 mil yuan por cada personagem. Yang fica chateado, achando caro, mas Pei diz que o preço é baixo demais, dizendo que estão dispostos a pagar 3.500 yuan por seu estilo artístico único. Ele fica surpreso ao ouvir isso, pensando que é mais do que suficiente, mas Rishi adverte Pei que aumentar o preço de forma irrazoável vai contra as regras. Pei diz a Gen que isso incluirá as taxas de emenda, e JY concorda com isso, retirando a advertência. Rishi pensa que o preço é razoável, mas aprendemos que ele não planeja pedir emendas. Pei diz a Gen que ele pode fazer o que quiser com o estilo artístico, pois acreditam nele, dizendo que ele tem 2 semanas para concluir a tarefa. Após a reunião, Yang comenta que não gosta de Gen por causa de sua atitude, mas Pei explica que ele pode ser introvertido. Pei diz a Yang para lidar com os designs artísticos enquanto ele trabalha na jogabilidade, dizendo que estarão ocupados nos próximos dias.
No entanto, descobrimos que ele ordenou a Yang que monitore Jin porque quer que o desenho seja o mais feio possível, pensando que eles não vão trabalhar bem juntos. Ele pensa em fazer os jogadores odiarem o jogo, fazendo com que custe 10 yuans, o dobro do preço de Os Três Reinos, e considera estabelecer uma associação vitalícia que oferece desenhos ilimitados, pensando que os jogadores ficarão entediados porque sabem que gostam de moer para obter cartas raras. Ele procura pelo pior modelo que pode encontrar e vê um projeto fracassado de outra empresa que tentou copiar Os Três Reinos. Ele percebe que parece horrível, pensando que ninguém iria querer jogá-lo, então decide comprá-lo. Cortamos para Jen, que se encontra com sua equipe e fala sobre o trabalho. No entanto, eles acham que o jogo vai ser ruim porque as descrições dos personagens não fazem sentido. Eles consideram abandonar o projeto, pensando que é um golpe, mas Jen diz que o cliente já pagou o depósito. Ele menciona que eles têm total liberdade artística, pensando que esta é a chance de fazer um nome para si mesmos, então todos decidem dar o seu melhor. Ele sugere manter o estilo que inventou, pensando que isso fará os personagens brilharem, mas eles explicam que não estão familiarizados com isso. Ele diz a eles que ele lidará com os desenhos, e eles podem adicionar os toques finais, dizendo que precisam obter os melhores resultados possíveis. Eles começam a trabalhar no projeto, dando o seu melhor, e conseguem terminá-lo antes do prazo. Voltamos ao dormitório, onde Yang percebe que JY já terminou os designs, perguntando a Pei se ele quer ver, mas ele não se importa, dizendo a Yang para inseri-los no jogo se não houver problemas. Ele se pergunta o que devem chamar o projeto, então Pei diz a ele que devem chamá-lo de O General Fantasma e vai dormir. No dia seguinte, Yang diz a Pei que não encontrou nenhum bug no jogo, pensando se deveriam lançá-lo. Pei percebe que é o dia do lançamento, então diz a Yang para fazer o upload, dizendo que devem comercializá-lo como um jogo de cartas comum. Yang acha que ele está tentando usar a psicologia reversa, mas ele realmente não se importa e só quer perder todo o seu dinheiro para obter o máximo de lucro possível.